A CBF está fazendo eu, você e todos os torcedores do Brasil de palhaço. E eu vou explicar o porquê. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal e bora falar sobre o que a CBF está fazendo com a gente, torcedores brasileiros. A CBF, sim, está nos chamando de palhaço. E eu vou explicar o porquê. Na sexta-feira, eu acho que muitos de vocês viram que saiu uma reportagem da revista Piauí falando dos absurdos que foram cometidos pela CBF nos últimos anos, meses, principalmente na gestão do Edinaldo. Começando pelo fato do Edinaldo ter aumentado o salário dos presidentes das federações de 50 mil para 215 mil, claramente numa manobra para se perpetuar no poder. Além disso, o que mais a CBF fez? Deixou de investir em profissionalização de árbitros e uma série de coisas. Isso foi divulgado na sexta-feira pela revista Piauí, ok? No sábado, o que a CBF faz? A CBF emite uma nota do nada, absolutamente do nada, condenando que os jogadores brasileiros, os jogadores que atuam no futebol nacional, subam em cima da bola. Coincidência? Não, não é coincidência. Não é coincidência. Eles divulgaram isso para quê? Para que as pessoas pudessem falar disso e parassem de falar nos escândalos da revista, que a revista Piauí divulgou. Então, essa foi a primeira cortina de fumaça. E a segunda cortina de fumaça foi as arbitragens desse final de semana. Então, assim, para a CBF foi ótimo que aconteceu todos esses problemas de arbitragem. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas estão mais falando da arbitragem do que o que a revista Piauí divulgou. E mais um problema sobre isso. Vejam que grandes veículos não falaram um pio sobre o que a revista Piauí divulgou. Especialmente aqueles que têm os direitos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é muito problemático o que vem acontecendo no futebol brasileiro. Muito problemático. E assim, quando a gente acha que pode melhorar, eu vou falar uma coisa pra vocês: tão cedo não vai melhorar. Não vai melhorar. E os clubes que se fazem de vítimas só na hora que são prejudicados pela arbitragem, porque também quando são ajudados se calam, os clubes são cúmplices da CBF, pois todos votaram no Edinaldo para se reeleger. Os 20 da Série A e os 20 da Série B. Todos votaram no Edinaldo. Então, assim, quando você vota no Edinaldo, você está dizendo que você quer que aquilo continue. Ah, mas ele era candidato único. Ok. Anula o voto. Não vou votar. Não concordo com o Edinaldo. Não vou votar. E teve presidentes que, além de não votar, além de votarem no Edinaldo, o que eles fizeram? Ainda apoiaram publicamente. Tá aí na internet, para quem quiser ver. Teve clubes de São Paulo, teve clubes de Minas, uma série de clubes apoiaram o Edinaldo. Então, assim, pessoal, quando o seu clube for prejudicado, lembre disso. E aí, obviamente, que vem aqueles, né? Mas o fato de o meu clube ter votado nele não quer dizer que eu concorde, que ele concorde com isso e tem que fazer. Obviamente que não. Só que assim, tratava-se de uma reeleição. Se você acha que o futebol brasileiro não está indo para um caminho bom, você vai votar naquele cara? Por mais que ele seja a única opção? E aí vem assim, não, mas se não votar, vai ter represálias. Ora, então você está dizendo que realmente, se o seu clube não votar, a CBF pode prejudicar. É isso. Então, porque tem torcedor que fala isso.
Tem torcedor que defende o clube até nesse momento. E assim, eu não vou defender o clube. Porque assim, se os clubes quisessem realmente algo diferente, eles fariam. Eles se posicionariam pelo menos contra. Por mais que todo mundo soubesse que o Edinaldo seria reeleito, porque ele tem todas as federações na mão, os clubes sim poderiam agir de uma forma diferente e não agiram. Os clubes sim apoiaram. Os clubes sim votaram a favor da continuidade. Então, assim, se eles são a favor da continuidade dessa coisa horrorosa, é porque eles estão satisfeitos. Então, assim, os clubes são cúmplices. Não tanto quanto as federações, mas são cúmplices. Então, assim, não tem nenhum clube hoje para dar lição de moral. Seja por conta da eleição do Edinaldo, seja por conta de quando você é ajudado na arbitragem. Tem técnico de grande clube que faz um escândalo quando o time é prejudicado pela arbitragem. Mas quando é ajudado, não fala um A. Então, assim, fica muito complicado da gente defender esse tipo de coisa. Fica muito complicado da gente achar que o futebol brasileiro vai para um caminho melhor. Eu vou ser muito honesto com vocês. Acho que tão cedo não vai ter um caminho melhor. Porque quando você tem uma perpetuação de poder baseado em dinheiro, como foi essa questão dos salários dos presidentes das federações, nunca dá bom. Nunca. Nunca. Então, assim, é triste pra caramba ver o que o Brasil tá passando. É triste pra caramba ver o que o futebol brasileiro tá passando. Mas, assim, o torcedor não. O torcedor não merece esse futebol brasileiro. O torcedor não merece. Mas os clubes, os dirigentes, os presidentes de federações merecem. Merecem. E aí não entendem quando uma criança passa a torcer para um time do outro país. Não sabem por que isso acontece. Porque a criança vê todo final de semana erros e erros e erros de arbitragem. E não estou dizendo que lá fora não acontece, óbvio que acontece. Mas o nível de profissionalização é muito maior. Mas muito maior. Então, assim, fica difícil competir. A nossa seleção brasileira tá na lona. A arbitragem do Campeonato Brasileiro é medonha. E não é de hoje. Então, assim, você acha mesmo que eles querem melhorar? Vocês acham mesmo que aumentando o salário dos presidentes das federações, eles querem melhorar algo? O único compromisso deles é com o poder. Não é com o torcedor, não é com ninguém, é com o poder. Vejam a matéria. Veja tudo que foi gasto e como foi gasto o dinheiro da CBF. E aí vocês vão entender melhor como funciona a CBF. E aí vocês vão entender como é medíocre essa CBF, como é nojenta essa CBF. É nojenta. Então, assim, tão cedo isso não vai melhorar. Tão cedo não vai melhorar. Desculpa, mas essa é a verdade.